O fim da lei da ficha limpa no Brasil, você concorda ou não? Eu vou fazer uma breve análise sobre essa situação aqui. Eu tenho certeza que muitos vão mudar de opinião. Inclusive tem aí circulando que o Bolsonaro está trabalhando para acabar com a lei da ficha limpa. Já tem pronunciamento dele em relação a isso. Aí a esquerda está atacando, falando que quem falava em combater a corrupção agora está ajudando os corruptos a serem candidatos. Enfim, tem esse debate aí, eu quero fazer uma análise aqui com vocês. Antes eu quero colocar a fala da deputada Tabata Amaral. A fala dela representa muito bem o que o PT e a esquerda defende em relação à aplicação dessa lei. E depois eu quero trazer alguns pontos aqui que eu tenho certeza que você talvez não parou para pensar. Olha só o que diz a deputada. Escuta essa. Tem um grupo de políticos, muitos dos quais se elegeram com a bandeira do combate à corrupção, começando uma mega articulação em Brasília para, adivinha só, destruir a lei da ficha limpa, uma conquista histórica do povo brasileiro, que foi criada justamente para combater a corrupção. São 73 deputados que estão tentando reduzir de 8 para apenas 2 anos o tempo em que políticos condenados ficam inelegíveis. O objetivo é claro, abrir caminho para que Bolsonaro possa disputar as eleições no ano que vem. Até aí, gente, o problema é que o número de políticos e partidos apoiando essa proposta só aumenta. Afinal de contas, a impunidade interessa muita gente. Essa proposta é um liberou geral, para que políticos condenados voltem rapidamente ao jogo, sem pagar o preço pelos seus atos. Se você também acha que a corrupção é uma das grandes mazelas desse país, você precisa ser contra esse absurdo e cobrar os deputados, começando por aqueles que tiveram a cara de pau de assinar essa proposta. Inclusive, vou deixar aqui os deputados de São Paulo que querem acabar com a lei da ficha limpa. Eu conto com vocês. Cara de pau é ela, né? Apoia o Lula, pede voto pro Lula, pra essa turma toda, mas fala em combater a corrupção. Mas vamos lá. A lei da ficha limpa ela vem em 2010, lei complementar número 135, e o objetivo dela, claro, né? Tornar inelegível aqueles que foram condenados por improbidade, por algum crime, enfim, tornar a política mais ética, moral, impedindo com que essas pessoas participem do processo eleitoral. Esse é o objetivo da lei da ficha limpa, inclusive foi apoiada, lógico, eu apoiei na época, a direita toda apoiou, o Bolsonaro apoiou, todos nós apoiamos essa lei, porque de fato ela tinha um objetivo muito importante. Porém, a pergunta que fica é, essa lei está atingindo o seu objetivo? E eu respondo para vocês, não, muito pelo contrário, ela está sendo utilizada para tirar pessoas boas da política. Mas como assim? Para tirar pessoas boas da política? Vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui o fato histórico da Lava Jato, né? A Lava Jato do Lula, o Lula que ficou preso por 580 dias, mas que foi liberado. A Operação Lava Jato mostrou que político corrupto consegue a anulação dos seus processos, esses políticos aí têm influência e acaba que essa lei da ficha limpa não atinge eles. Tanto é que o Lula é o atual presidente. Além disso, você vê aí Sérgio Cabral liberado, você vê Zé Dirceu com possibilidade de ser candidato, você vê aí José Genuíno podendo ser candidato, você vê Delúbio Soares, inclusive olha só essa matéria aqui, ó, o Delúbio Soares, tesoureiro do PT, vai ser candidato a deputado federal em 2026. É a aposta do PT aqui no estado de Goiás. O Delúbio Soares está elegível. Mas espera aí, quem essa lei então pegou? Ou quem essa lei agora quer pegar? É importante, antes de mais nada, você entender que no final de todo o trâmite processual, ele vai ao STF. E o STF, a gente sabe, é um tribunal hoje completamente político, e eu não tenho medo de falar isso, porque é a verdade, com indicações, assim, majoritariamente do PT, dos governos Lula, Dilma, veio Moraes aí do Temer, mas enfim, todos eles do governo do PT, então maioria absoluta do PT. E o que o STF tem feito? Tem punido parlamentares da direita e ameaçado esses parlamentares, inclusive, de se enquadrarem na lei da ficha limpa e não poderem ser candidatos, e tem liberado geral para os políticos de esquerda. Citei alguns nomes aqui. O STF, para você ter uma ideia, fez o que aí nesses últimos anos? Primeiro,
proibiu prisão depois da condenação em segunda instância. Acabaram com isso. Declarou Sérgio Moro suspeito e liberou geral. Afastou o acordo de leniência da Odebrecht, que estava devolvendo dinheiro que eles falaram que pegaram, que roubaram. Definiu novas teses sobre alegações finais entre delatores e delatados. Mudaram tudo para liberar a turma do PT. Liberaram a turma do PT. E agora a lei da ficha limpa está barrando quem? Quem que eles estão pegando? Bolsonaro está inelegível? Ah, mas por corrupção? Roubou alguma coisa? Não. A gente já sabe o porquê. Por uma reunião com embaixadores e por conta de um ato político. 2 processos que deixam o Bolsonaro inelegível. E aí você vê a todo tempo Nicolas, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten sendo ameaçados o tempo inteiro de quê? De serem possivelmente condenados no STF e caírem na lei da ficha limpa, não poderem ser candidatos. Inclusive, a gente vê processos aí acontecendo, ferindo de morte a imunidade parlamentar. Polícia Federal, que é criticada, abre inquérito contra o parlamentar que proferiu lá um pronunciamento contra aquele delegado ou aquele policial. E aí esse processo vai para onde? Eles têm foro privilegiado, vai para o STF. Ficou fácil tirar a direita das eleições com essa lei. Então, qual que é a análise e qual que é a reflexão que fica aqui nesse momento? A lei da ficha limpa hoje está servindo para tirar políticos que não têm nada a ver com corrupção. Bolsonaro não tem acusação de corrupção, Marcel Van Hatten não tem, Nicolas não tem, o Cleitinho não tem, e aí por suas palavras, por suas opiniões, eles abrem processo, condenam e o cara está inelegível. Hoje está servindo para tirar a direita brasileira ou para ameaçar políticos de direita nas eleições. Não está punindo corrupto. Você pode olhar aí, todos eles estão liberados para candidatar. Todos eles liberados, por quê? Chega lá no STF, libera. Marconi Perillo, outro caso aqui em Goiás, chegou uma operação, tudo bem que uma operação estranha, né? Depois de 10 anos, ele estava aí criticando o Caiado, de repente surgiu uma operação, mas aí o Gilmar Mendes de imediato foi lá e suspendeu as investigações contra o Marconi. Ou seja, essa turma aí tem influência no STF e não acontece nada com eles. A lei da ficha limpa só vai pegar quem não tem essa influência e vai pagar o pato. Por isso, tem que ter alteração legislativa, não é porque a lei é ruim, a lei é boa, mas como ela está sendo aplicada, não está sendo aplicada de maneira justa. Não está sendo aplicada como deveria, como foi o objetivo dela quando criada. Hoje, ela está sendo aplicada para tirar opositores políticos de membros ou apoiadores aliados da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Então, por isso, sou a favor da mudança, até que nós tenhamos, de fato, um judiciário justo que possa aplicar uma boa lei de maneira correta. Não é o que está acontecendo. Se você concorda, deixa a curtida, compartilha o vídeo, já segue aí também.